Não, o peixe, bola e gato, não, aí é 2 minutos. 2 minutos não, segundos você entende isso aí, pô, não tem nem como. Balança. A balança é conhecida na qualidade de símbolo da justiça, da medida da prudência, do equilíbrio, porque sua função corresponde precisamente à pesagem dos atos. Associada à espada, a balança é também a justiça, mas duplicada pela verdade. Tá pegando algum áudio externo aqui? Não, né? Tá pegando. Vamos lá. Associada à espada, a balança é também a justiça, mas duplicada pela verdade. No plano social, trata-se do emblema da função administrativa e da função militar, que são as do poderes do rei e que caracterizam na Índia a casta dos. Olha só o Kshatriya. Olha só, olha, caramba, Kshatriyas. Também essa é a razão pela qual na China a balança é um dos atributos do ministro, associada, dessa vez, em um torno de oleiro. Representada nas lojas das sociedades secretas chinesas, a balança significa o direito e a justiça. Na cidade dos salgueiros, pesamos tudo exatamente, o que pode ser revestido de interesse todo particular, desde que se recorde com a cidade dos salgueiros correspondente ao invariável império do meio. A balança como símbolo de julgamento é apenas uma extensão da aceitação precedente da justiça divina. No Egito Antigo, ou no Antigo Egito, né? No Egito Antigo, no Antigo Egito, Osíris pesava as almas dos mortos. Na iconografia cristã, a balança é segurada por São Miguel, o arcanjo do julgamento. A balança do julgamento também é evocada no Corão. No Tibete, os pratos da balança destinada à pesagem são das boas e das más ações dos homens. São respectivamente enchidos de pedras brancas e de pedras negras. Na Pérsia, o anjo Hashn, que nome Shed, com todo respeito aí, quem não tem nome Shed, mas Hashnan, né? Hashn. Pô, anota aí pro teu filho, hein? Hashn. Na Pérsia, o anjo Hashn, colocado ao pé de Mitra, pesa os espíritos sobre a ponte do destino. Um vaso grego representa Hermes e pesa as almas de Aquiles e de Patroclo. Abarcando as noções da justiça, como também de medida e de ordem. A balança, entre os gregos, é representada por Temis, que rege os mundos segundo uma lei universal. No dizer de Hesíodo, ela é filha de Urano, o céu, e da Gaia, a terra. Portanto, filha da matéria e do espírito, do visível e do invisível. Na Ilíada, aparece também como um símbolo do destino, tal como o testemunha o combate de Aquiles e Heitor, eilos que retomam as fontes pela quarta vez. Desta vez, o pai dos deuses faz uso de sua balança de ouro. Nela coloca as duas deusas da morte dolorosa, e a de Aquiles e a de Heitor, o domador de éguas. Depois, tomando-a pelo meio, ergue-a. E esse é o dia fatal de Heitor, que, por seu peso, faz descer a balança e desaparece no Hades. Então Febo Apolo o abandona. Como a noção do destino implica a de tempo vivido, compreender-se-á que a balança será igualmente o emblema de Saturno ou Cronos. Juiz e executor, Cronos mede a vida humana, também estabelecendo equilíbrio, igual ou não, entre os anos, as estações, os dias e as noites. Pode-se sublinhar
aqui que o signo zodiacal da balança é atingido no equinócio do outono. No equinócio da primavera começa o de Áries. Nessas datas, o dia e a noite equilibram-se. Do mesmo modo, os movimentos dos pratos da balança, como o uso do Sol no ciclo anual, corresponde ao peso relativo a Yin e do Yang. Do obscuro e da luz, o que reconduz, sem variação simbólica notável, da Grécia à China clássica. A flecha, ponteiro, quando os pratos estão em equilíbrio, equinócio, ou a espada, que ela se identifica, é o símbolo do invariável meio. O eixo polar que representa termina. Não, tá. O eixo polar que o representa termina na Ursa Maior, que a China antiga denominava balança de Jade. Olha aí. Às vezes, entretanto, os dois pratos da balança celeste eram representados pela Ursa Maior e pela Menor. O texto do ritual das sociedades secretas acrescenta que a balança da cidade dos Salgueiros é magnífica e brilhante, como as estrelas e as constelações, das quais efetivamente ela é reflexo, ao pé do eixo cósmico. Além disso, o nome sânscrito da balança, Tula, é o mesmo que o da Terra Santa primordial, situada na região hiperbórea. Tul. Mas cuidado com esses esoterismos aí, tá? Cuidado com esses esoterismos aí. Cuidado com esses esoterismos aí. Cuidado, gente. Cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Bom dia, Matt. A balança é, ainda, o equilíbrio das forças naturais, de todas as coisas feitas para serem unidas, Devokor, das quais os antigos símbolos eram as pedras oscilantes. Ao equilibrar as coisas e o tempo, o visível e o invisível, compreende-se que a ciência ou o domínio da balança seja familiar ao hermetismo e à alquimia. Esta ciência é a das correspondências entre o universo corpóreo e o universo espiritual. Que aí vem o termo do pseudociência, né? Porque o mundo espiritual ele se veste por correlações cósmicas, né? Não é por valores, não é por valores que seriam, como eu posso dizer, falseáveis. Falseáveis, mas você não pode excluir a cosmovisão, né? Porque existem valores lógicos por trás. É muito triste. É muito triste nós vemos que. Você não, o mundo espiritual não é exoterista? O mundo espiritual não é exoterista? Bom, prosseguindo aqui, é muito triste as pessoas adotarem lógica a exclusivamente ciência, sendo que lógica não é algo científico. Lógica é também algo científico. Lógica existe como um valor anterior à ciência. Porque lógica, tal, vívida como uma filosofia, não é ciência. Né? A gente já sabe disso há muito tempo. Se matemática é uma linguagem lógica, pronto. Já, né? Entre a Terra e o Céu, Livro das Balanças de Jadir Ibn Hanyan. E essa balança, Mizan, é transferida pelo esoterismo islâmico, até mesmo para os planos da linguagem da escrita. A balança das letras estabelecendo a mesma relação das letras à linguagem, que a das coisas que a linguagem designa a sua natureza essencial. Levar a barra ou travessão de tais balanças à horizontal significa, sem dúvida, alcançar a suprema sabedoria. O Livro dos Mortos, livraço, tá? É um take bem legal. O Livro dos Mortos, dos antigos egípcios, permite-nos fazer uma ideia da psicotasia.
Psicostasia. A pesagem ou julgamento das almas. Nos pratos da balança, de um lado o vaso significa o coração do morto e do outro lado a pluma do avestruz, significando a justiça e a verdade. A balança simboliza a justiça, o peso comparado dos atos e das obrigações. A figura da balança aparece com frequência nas sepulturas cristãs. O pensamento judaico-cristão retoma esse tema segundo o sentido que lhe é dado na antiguidade. Muitos autores bíblicos fazem a aproximação das noções de bem e de verdade com a da balança, como, por exemplo, que Deus me pese sobre as balanças justas, e ele conhecerá minha integridade. O bem significa aquilo que está equilibrado no exterior e no interior. No pensamento judeu, os demônios aparecem sempre privados de poder em relação ao que é equilibrado. Ó, que take, hein? O conhecimento é uma ciência exata e rigorosa. É pesado na balança. Esse sentido aparece em textos de Eclesiastes. Escutai-me, meu filho, e aprende a sabedoria. Eu te desvendarei uma doutrina pesada na balança, e te farei conhecer uma ciência exata. Essa medida rigorosa, nós a reencontramos, tanto na ordem do conhecimento quanto na pesagem das almas e dos metais. O equilíbrio simbolizado pela balança indica um retorno à unidade, à não manifestação, porque tudo aquilo que é manifestado está sujeito à dualidade e às oposições. O equilíbrio realizado pelos pratos fixados em diante do outro, portanto, significa uma porção para além dos conflitos. Olha só, que pertencem ao tempo e espaço, a matéria. Olha, não, interessante. O equilíbrio realizado pelos pratos fixados um diante do outro, portanto, significa uma posição para além dos conflitos, que pertencem ao tempo e espaço, matéria. Olha só. É a partir do centro da balança e da fixidez do ponteiro que as oposições podem ser encaradas como aspectos complementares. Na Cabala, está escrito que antes da criação a balança estava no mais antigo dos dias. Enel, a comentar esse texto, dirá que antes da manifestação do ato que pôs em andamento a criação, o indefinido havia formado em seu pensamento seu desdobramento, que devia gerar todas as divisões consecutivas, até as das células. Com seus dois pratos, a balança representa esse desdobramento. Olha só aí, ó. Ao entrar nesse signo, o Sol está no ponto intermediário do ano astronômico. Sua passagem do hemisfério norte ao hemisfério sul marca o equilíbrio entre o edifício construído e as forças que lhe preparam as ruínas, assim como o equilíbrio entre os dias e as noites. É representado por uma balança com seu travessão e seus dois pratos, esse ponto do justo meio, em torno do qual tudo oscila. É testemunho do balanceamento entre o crepúsculo de um outono exterior e a aurora de uma primavera interior. Nesse ponto central, em que se igualam as distâncias entre os dois pratos do motor e do freio, do impulso e da contentação, da espontaneidade e da reflexão, do abandono e do medo, da atração de um recuo diante da vida. Vemos, sobretudo, uma neutralização das forças contrárias. Dele surge um mundo da média, da medida, dos semitons, das cores suaves, dos matizes. É um universo
de refinamento, o que vem apresentando-se na simbólica do elemento ar. Na natureza sutil, o meio aéreo da balança significa. O meio aéreo da balança significa em relação aos de Gêmeos. O mesmo que o lugar do coração. Eita! Eita! Nossa senhora! Eita, passou. Ó, pô, voltando. Da natureza sutil. O meio aéreo da balança significa em relação ao de Gêmeos. O mesmo que o lugar do coração significa para o do espírito. O ego contrapõe-se, nesse caso, a outro que é diferente de si, mas de igual valor, introduzindo o diálogo afetivo do tu e eu. O signo das festas galânteos, aliás, é colocado sobre a regência de Vênus, cuja assistência Saturno traz uma nota de desprendimento e de espiritualização. Trata-se de Vênus Afrodite, das rosas do outono. Deusa da beleza ideal, da graça da alma, das núpcias sagradas, e, igualmente, as das serenatas e minuetos.